Fala, seus table maníacos! No último episódio demos um resumo de como será a nossa websérie. Fica ligado durante o episódio porque vamos sugerindo alguns vídeos que já fizemos aqui no canal. E se você não quer perder nada, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. No episódio de hoje contaremos como era antes de a Premier League ser criada. Como era o futebol inglês antes de se transformar no melhor campeonato do mundo. Vamos ver. O futebol inglês não era, nos anos 80, um investimento óbvio para qualquer pessoa que estivesse atrás de lucro. Na verdade, ele mal era gerido como um negócio. Até o final dos anos 70, não havia patrocínios de empresas e placas de publicidade à beira do campo. E mesmo quando surgiam, as receitas mal cobriam os custos de manutenção dos gramados. A televisão era vista como inimiga, inventada para manter os torcedores em casa, em seus sofás e não em pé nas arquibancadas, diziam. O pouco dinheiro que circulava no jogo vinha quase exclusivamente de receitas de bilheteria, que, aliás, vinham caindo sem parar desde os anos 60. E não era difícil entender o porquê. A experiência de ir a um jogo era tão confortável quanto entrar no metrô em São Paulo em horário de rush. Os estádios eram, de forma geral, desconfortáveis e decadentes. No interior deles, goteiras no teto e grades enferrujadas. Você poderia ver uma partida de futebol e voltar com tétano. Os presidentes dos clubes eram, tradicionalmente, açougueiros ou empreiteiros. Trabalhavam de graça pelos clubes e se sentiam felizes de doar, quando preciso, algum dinheiro. Mas mais felizes ainda com a bajulação e o status em meio à fumaça de charuto que imperava na sala da direção do clube numa tarde de sábado. E tudo piorou quando a Grã-Bretanha entrou em grave recessão, crescente desemprego e tumulto nas ruas. O futebol inglês saiu de esporte nacional a vergonha nacional. Brigas e desordem nas arquibancadas haviam se tornado cenas tão comuns nas tardes de sábado quanto os pênaltis para o Manchester United nos dias de hoje. E isso acontecia mesmo com os clubes segregando os torcedores visitantes, colocando-os em uma área isolada por corda ou num canto do estádio. Grupos de hooligans com nomes de Chelsea Headhunters, Cleethorpes Beach Patrol e West Ham Intercity Firm transformaram o redor do estádio em palco de guerras de gangues e o hábito de ir aos jogos se tornou um exercício de autopreservação. Conforme as condições nas arquibancadas pioravam, o jogo disputado em campo também parecia ficar pior, como se voltasse às suas origens de brigas semi-organizadas entre grupos de cidades rivais e trabalhadores de fábricas. O futebol inglês era famoso por ser rude, de pouco refinamento técnico e muitos carrinhos imprudentes. Nos anos 80, muitos dos principais times se tornaram obcecados pelo jogo de bolas longas, lançando bolas lá na frente de qualquer maneira, para ver no que dá, contando com um desvio. Qualquer tentativa de uma jogada mais habilidosa, sim, o jogador era substituído. Então, em 1985, foi o ano em que o futebol na Inglaterra chegou ao fundo do poço, pela primeira vez. Em maio, um incêndio começou em meio a um jogo no Valley Parade, em Bradford, quando uma pituca de cigarro ateou fogo em restos de lixo abaixo da arquibancada, levando a 56 mortes. A estrutura do jogo profissional estava desmoronando. No fim da temporada, a Canon, patrocinadora principal da liga, abandonou o futebol. O público nos estádios naquele ano foi o mais baixo desde os anos 1920. Todo esse cenário compunha exatamente o tipo de oportunidade que atraiu 3 jovens empresários: David Dean, Martin Edwards e Irving Scholar. No próximo episódio você vai descobrir quem são eles e como eles transformaram o futebol no que é hoje. Se você curtiu a ideia, está ansioso pelos próximos episódios, curta esse vídeo e deixe seu comentário. Até lá!